Olá, turma, dando continuidade aqui à nossa aula, o vídeo foi interrompido porque quando chega nos 15 minutos, para que a aula não fique muito chata, né, e muito extensa, eu peço para o aplicativo parar. Então, aos 15 minutos de cada videoaula, ele vai fazer essa interrupção. Como eu estava falando sobre a fase oral, tá bom, turma? Eu fui tentar recapitular que na fase oral existe um desenvolvimento da dependência e da confiança, e quando essa fase ela é bem desenvolvida, proporciona, vamos dizer assim, um bom desenvolvimento da personalidade do sujeito. Quando isso não ocorre, quando essa fase oral ela é marcada por alguns traumas, isso pode provocar no sujeito sentimentos de insegurança, né? E quando ela é bem desenvolvida, acontece da criança ter posteriormente confiança, sentimento de confiança, enfim, né? Tudo vai depender da resolutividade de como cada sujeito vai enfrentar essa fase, tá? Então, e depende muito também das figuras parentais. Como é que a mãe vai lidar com essa fase? De alguma forma se excedendo nessa estimulação ou tendo bom controle, e como é que o sujeito também vai internalizando cada processo desse, tá bom? Então, assim, existe as fases, existe a fase oral, tá? Mas isso não quer dizer que o que vai acontecer, recapitulando, né? Com um sujeito de uma forma, poderá acontecer com o outro da mesma forma, em que o sujeito possa ter algum traço de patologia, sendo que passou pela mesma experiência de um outro que não tem. Isso é singular e a gente precisa entender como é que cada sujeito vai passar por essa fase. E aqui nós temos, gente, a fase anal, certo? Eu pulei aqui um slide, tá? Mas o que é a fase anal? Gente, geralmente a fase anal ela ocorre dos 2 anos até os 3 anos de idade. Nessa fase, o que vai prevalecer na criança é o que a gente chama de autonomia versus vergonha. O que é isso, né? Autonomia versus vergonha. Lembre-se, a fase anal, vamos dizer que a energia do sujeito, ela está voltada para o controle dos esfíncteres, ou seja, é quando a criança ela consegue ter de alguma forma o controle sobre o seu corpo. Dependendo disso, ela por isso que eu já dizer autonomia. Por quê? Porque ela já começa a entender algumas questões, entre elas a própria descoberta do seu corpo. Aqui na fase anal tem uma grande descoberta que é a separação entre o que é do outro, ou seja, da mãe, e o que é dela. E aí ela começa a ter uma descoberta do seu próprio corpo. E nessa descoberta do próprio corpo vai ter um sentimento que se chama vergonha. Né? Então, é nessa fase em que a criança ela começa, de certa forma, a descobrir o seu corpo e começa a ter vergonha, né, de mostrar ou começa a se apresentar demais esse órgão, e a gente precisa entender o que é isso que ela quer mostrar, o que é isso que ela tem ali para dizer, né? Então, na fase anal, a criança descobre o prazer. Lembrando, gente, que esse prazer não está direcionado a um prazer sexual no sentido do ato em si, mas que existe uma energia que passa por essa zona erógena anal, que é quando a criança ela tem um controle, né? Existe aqui, eu consigo expelir um cocô e eu consigo controlar ele. Tudo isso, gente, está relacionado a uma questão posteriormente emocional. E aí é onde a gente começa a perceber uma autonomia. Eu não dependo da minha mãe para realizar determinadas questões. E uma dessas questões é expelir, vamos dizer, alguma coisa do meu corpo. E quando essa alguma coisa cai, significa que eu tenho autonomia sobre o meu corpo e não mais o outro. Né? Então, assim, isso ocorre quando as fezes, né, deslizam pelo ânus, né, que é esse controle realmente anal que a criança vai apresentando ao longo do seu desenvolvimento, tá? E aqui, gente, nós temos uma das fases primordiais dentro do desenvolvimento do sujeito, tá bom? O que seria essa fase primordial? É o que nós chamamos de fase fálica.
Gente, a fase fálica, ela nada mais é. A palavra fálica, ela vem do que nós chamamos de falta. Fálica, falta. Então, a fase fálica, ela ocorre dos 3 aos 6 anos de idade. A zona erógena é o órgão genital, ou seja, as partes íntimas da criança. É nessa fase fálica, gente, que ocorre, vamos dizer assim, que ocorre entre os 3 anos e os 6 anos de idade. Essa fase ela é primordial, por quê? Porque segundo a teoria de Freud, essa fase é que vai acontecer o que nós chamamos de descoberta da sexualidade. E aí é nessa fase fálica, né, que Freud vai dizer que acontece o que nós chamamos de complexo de Édipo. A gente vai precisar de uma outra aula, né, mas eu até expliquei em um dos seminários o que é o complexo de Édipo, né, gente? O complexo de Édipo, para Freud, é onde a criança ela vai vivenciar sentimentos de amor e ódio pelas figuras parentais, ou seja, pelo seu pai e pela sua mãe. Geralmente isso vai acontecer diferente para o menino, acontece diferente, né? Tanto para a menina como para o menino. Então, aqui nós temos duas questões, iniciativa versus culpa. Como é que isso acontece na criança, né? Então, a fase fálica, né, também é conhecida como primeira fase genital. As fases anteriores, elas são chamadas de pré-genital. Possui um significado diferente para os dois sexos. Então, essa fase ela é primordial, por quê? Porque a criança, ela de certa forma, ela começa a ter começa a perceber a diferença entre ela, o corpo dela e o corpo do outro, o que é uma menina e o que é um menino. O menino percebe que tem alguma coisa no seu corpo que se diferencia da menina. Esse algo que ele tem, de certa forma, coloca ele numa posição superior, né? Freud vai dizer falo, né? Mas ele não vai se referir falo a um pênis, mas sim uma posição superior. E isso a gente vê dentro da nossa própria cultura, né? Como é que o homem é tido como uma figura que protege, como uma figura superior, como uma figura que de certa forma apresenta aí uma superioridade, porque ele tem alguma coisa que inconscientemente o deixa maior, que o deixa mais poderoso, né? Entre aspas. Então, nessa fase fálica, o menino vai se sentir vitorioso nesse sentido, porque ele possui alguma coisa. Não é um pênis em si, gente, mas é o que ele provoca no inconsciente. Eu tenho alguma coisa e a menina não tem. Então, Freud ele vai começar a pensar, olha, tem alguma coisa nisso. Mas Freud não vai falar do órgão em si, mas da representatividade que esse órgão tem e o que ele provoca para a menina que não possui. Então, vamos colocar aqui algumas outras questões, tá bom? Dentro dessa fase. É até importante que depois vocês consigam ter algum material, né, que eu posso colocar para vocês sobre essa fase, que ela é extremamente importante, né? A menina, ela vai se sentir de alguma forma faltosa, ainda aqui, gente, na fase fálica, porque ela não possui um falo, ela se direciona, se identifica com a mãe, porque a mãe não possui, depois ela vai querer o amor do pai, assim como a mãe. Isso acontece dentro do que nós chamamos de complexo de Édipo. E o complexo de Édipo ocorre na fase fálica, né, entre os 3 anos de idade até os 6 anos de idade, né? Então é aquela fase em que o menino quer ser o herói como pai, né? E a menina, de certa forma, ela tenta ganhar esse amor desse pai, porque é um amor que protege, é um amor que, de certa forma, a deixa em uma posição de ser protegida de alguma maneira, né? Então, assim, gente, nós temos aqui a fase de latência, tá bom? A fase de latência, ela é a fase posterior à fase fálica, que ocorre entre os 6 anos e os 12 anos de idade. O que acontece nessa fase, gente? Nessa fase, a principal característica dela é a introdução de um superego. Vocês lembram o que é o superego? Né? Então, o superego está relacionado às regras sociais, aquilo que de alguma forma a sociedade impõe.
né, a moral. Então aqui a criança ela já começa a internalizar que dentro do nosso mundo existe algumas regras, existe algumas questões que vão de alguma forma nortear o seu comportamento. Então existe aqui um sentimento de competição e de inferioridade. Por que é sentimento de competição? Porque dentro da cultura em si, ou seja, existe um superego que vai favorecer essa competição. Em que sentido, né? Vamos imaginar que é nessa fase em que as escolas, por exemplo, fazem alguns jogos competitivos e aquele que ganha em primeiro lugar, ele é bem reconhecido. Então, essa fase a criança já começa a ter realmente uma ideia de competição. Ó, eu preciso, para que eu tenha alguma coisa, eu preciso ganhar, eu preciso estar nessa posição de primeiro lugar. Né? Então, tem toda essa questão dentro da fase de latência. Os impulsos sexuais ficam inibidos nessa fase, ou seja, a criança já passou por uma certa fase de curiosidade ali, no período de fálico. Então, a criança, né, vai aceitando as normas, mantendo aí, mandamentos e proibição da sociedade, contra as quais se operará na fase seguinte. Então, assim, gente, o que é que acontece? A gente tem uma aí que nós chamamos de instância antipassional, que significa o que seria essa instância antipassional? É o superego, é a introdução das normas, da proibição, né? Então, o que é que eu posso e o que é que não posso dentro de uma cultura, dentro da minha escola. Então, nessa fase, gente, a criança começa a desenvolver aí, o superego da criança, ela começa a atuar. E se esse superego for bem, vamos dizer assim, bem desenvolvido, ele vai ter uma boa aceitação das regras, né, da própria cultura, o que é que pode, o que é que não pode. E quando existe alguma falha, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento do superego, dessa fase, a criança ela pode ter, vamos dizer assim, alguns problemas com as normas, né, com a própria lei. Por quê? Porque nessa fase ela não conseguiu internalizar. E posteriormente, numa fase posterior ou na fase adulta, isso vai aparecer. Então, aquilo que eu não consegui resolver em uma determinada fase poderá aparecer como um comportamento patológico na fase adulta. Mas para isso, gente, nós precisamos entender como é que vai acontecer cada fase no sujeito. Então, assim, vamos imaginar que num período de latência existe uma fragilidade dentro da família. Ok, o que seria essa fragilidade? O pai não possui, vamos dizer assim, uma lei, não possui regra, e a mãe também, de alguma forma, se mantém fragilizada dentro desse vínculo. A criança, dentro desse período, é indicado que ela busque, de alguma forma, o entendimento. Então, ela não tem esse entendimento dentro de onde ela deveria ter. Então, o que é que acontece aqui? Uma fragilidade dessas regras. Então, eu posso tudo. E se eu posso tudo, eu vou agir de alguma forma como se eu fosse dono, vamos dizer, do pedaço do mundo. E aí, gente, é preciso a gente ter cuidado, por quê? Porque é justamente esse período crucial aqui que se não for bem trabalhado, essa criança ela poderá desenvolver uma patologia associada às questões sociais, não ter receio de regras, e aí a gente vai ter aí algumas patologias altamente sérias, como o próprio psicopata, no sentido mesmo de ter um conflito com o que nós chamamos de regras, de lei. Ele não sente a questão da culpa. Por quê? Porque não foi introduzido nele o superego. O superego nesse sujeito é fragilizado, né? Então, aqui a criança também tem uma identificação com o pai, ou seja, quer ser esse homem que de alguma forma tem aí um amor de uma mulher, de uma mãe, e começa a ter essa identificação. E a mãe, de alguma forma, aceita esses princípios e trata como, vamos dizer assim, esse menino dos olhos dela, né? Então, geralmente, turma, o que acontece? O complexo de Édipo dentro
dentro da constituição, dentro da psicanálise, ele geralmente ele é bem desenvolvido nos meninos, mas com as meninas acontecem alguns conflitos. Por quê? Porque a menina ela sempre vai ter, desde a cultura até a sua formação, vamos dizer assim, estrutural do corpo, ela já vem faltosa, né? Então, é sobre essa falta que a mulher se estrutura, é sobre essa insatisfação que a mulher é feita, né? É tão interessante isso porque você percebe que a mulher, dentro da psicanálise, né, de um sentido geral, o feminino, ele é tido como a insatisfação. Por quê? Porque a mulher ela está sempre buscando alguma coisa, está sempre buscando se satisfazer de alguma maneira, seja com um homem, seja com uma casa, seja com uma família. Mas a estrutura dela, desde a sua formação, é faltosa. Então, se é faltosa, eu estou buscando. E se eu estou buscando, eu estou de alguma forma insatisfeita, né? E a gente vai aí delineando o que a gente chama de feminino e o que a gente chama de mulher para psicanálise, né? Então, assim, a gente vai percorrer aí um assunto vasto, se eu vou falar sobre isso, tá, turma? Mas aí eu vou interromper agora o vídeo, vou deixar que vocês apreciem aqui essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotem, por favor. Vou encerrar realmente, até porque tô com um probleminha aqui na voz, mas deu para finalizar aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tá, turma? Até lá, até a próxima.